Mas você tem estudado substantivo ou o que você sabe é seu conhecimento lá da época da escola, lá do ensino médio? Não tem problema se é esse o seu único conhecimento, porque nessa aula a gente vai falar dos substantivos e de algumas classificações super importantes que vão auxiliar você a entender esse conteúdo do começo ao fim. Esse é um guia, uma aulona para que você entenda o seu uso, entenda a sua formação, entenda a sua classificação. Saber o substantivo é você começar a construir o seu domínio na língua espanhola. Quer saber mais? Então aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje nós vamos falar desse assunto tão importante que é o substantivo. Mas o que é substantivo? Bom, posso falar para vocês que substantivo é a classe de palavras que vai dar nome às coisas que existem, tanto no nosso mundo real quanto no nosso mundo da imaginação. Junto com os verbos, eles formam a maior parte de qualquer língua que nós temos conhecimento, como o português, o inglês e o espanhol. Saber o substantivo, assim como saber o verbo, vai te dar um conhecimento muito vasto do substantivo, inclusive de vocabulário. Vamos ver um pouquinho mais a tela do meu computador para que facilite a compreensão e a gente possa utilizar alguns exemplos? Vamos nessa? Bom, aqui eu tenho a definição. O que é um substantivo? Já dei para vocês uma colinha dizendo que é nada mais, nada menos do que a classe de palavras utilizada ali para dar nome às coisas que existem no nosso mundo. Além de dar nome, nós precisamos ter em conta que o substantivo pode sofrer algumas variações. Como assim sofrer algumas variações? Dependendo do tipo de palavra, ele vai conseguir ou vai poder variar ali para masculino, para feminino, que isso seria o gênero, ou pode também variar de grau, isso é o aumentativo e o diminutivo, pode também variar de número, isso é plural e singular. E para a gente falar dessas variações, entender como que funciona essa divisão, a gente precisa entender um pouquinho mais ali por detalhes. Vamos ver então um pouquinho sobre os gêneros do substantivo. Quando a gente vai lá ver gênero de substantivo, a gente vai encontrar a definição falando justamente que é ou masculino ou feminino. E o que significa ser masculino ou feminino numa classe de palavras? As classes de palavras não são como os seres vivos, os seres humanos, os animais, que podem ter o gênero ali biológico, feminino, masculino. É parecido, mas não tem essa relação, né? Porque não sofrem, não passam pelos processos de reprodução sexuado ou assexuado. Bom, não é isso. Quando a palavra tem um gênero feminino, em geral, ela vai levar o artigo também feminino. O artigo é aquela classe de palavras que acompanha o substantivo. No português, é o e o a no singular, ou os os e os as no plural, ok? Então, assim a gente começa a definir o que é o gênero masculino e o gênero feminino. Muitas das palavras vão sofrer essas variações com gênero, com artigo. Com a própria mudança do artigo a gente vai conseguir entender. Outras palavras vão passar por outro processo um pouquinho mais complexo, tá bem? Aqui eu deixei para vocês terem assim uma pequena ideia do que a gente vai falar. Quando a gente fala então de substantivo que dá nome às coisas, eu poderia exemplificar para vocês. Gato, terminado com o, gata, terminada com a, ok? Então a gente consegue entender que esse substantivo, que dá nome àquele animal felino, que é aquele mamífero, a gente consegue diferenciar o macho e a fêmea, assim chamando, por gato, já está marcado o masculino, e gata, marcando o feminino. E o artigo que acompanharia seria o artigo o e o artigo a. Algumas palavras não vão ter essa possibilidade de mudar a vogal, porque passam por um processo de transformação de gênero diferente. E aí eu deixei vocês terem um gostinho com a palavra cientista, joven e aprendiz, ok?
eu não tenho a palavra cientista, mesmo essa palavra terminando em A, ok? Eu vou ter o cientista ou a cientista. Aprendiz e jovem também, ok? É o aprendiz ou a aprendiz e o jovem, a jovem. O gênero dessa palavra não vai estar marcado por ela, e sim pelo artigo que vai acompanhar. E assim a gente vai saber se está falando de algo masculino ou de algo feminino, ok? Vamos lá então entender um pouquinho mais. Além de falar do gênero, eu posso classificar o substantivo de alguns tipos, tá bem? A primeira classificação que eu trago para vocês é o que é um substantivo simples, ok? Olha, vocês estão revendo português e aprendendo espanhol, porque essas definições são exatamente iguais e nós temos então substantivo simples, composto, no português e no espanhol. Então, anota aí que essa aula vai ser muito boa, porque você vai aprender espanhol e vai rever em português esse conteúdo, ok? Olha lá, substantivo simples. O que é o substantivo simples? É quando nós temos uma palavra formada por apenas um termo, ok? Um único termo. Nós não temos a junção de outra palavra para dar aquele substantivo, para dar nome àquele item, àquela coisa, aquele sentimento, aquela sensação que existe ou no mundo real ou na nossa imaginação. Olha os exemplos: casa, ojo, camisa, niño, calle e sol, ok? Aí eu coloquei o artigo para acompanhar, para vocês conseguirem entender e já falar do gênero. La casa, ok? Então, feminino. E por que é simples? Porque é apenas uma palavra, ok? Casa. Casa é um substantivo simples, apenas um termo dá nome àquela coisa, aquele item que existe, nesse caso, no mundo real, ok? Olha o segundo. Ojo. Ojo, olho. El ojo, masculino. Também está dando nome a algo que existe no mundo real, ok? O olho, tá bem? Masculino. Um único termo dá nome a esse elemento. Terceiro, la casa. Opa, la camisa. La casa, já falei. La camisa. Mais um feminino aí para nossa conta. La camisa. O único termo dá nome a esse item. Camisa. Ninho. El ninho. De novo, o único termo vai dar nome a esse item. Calle, rua, la calle. Ah, el niño é o menino, ok? O menino, o garoto, ok? La calle, a rua. Apenas esse único termo, calle, vai poder denominar aquele elemento, aquela coisa que existe no mundo real ou na nossa imaginação. E por último, nesse exemplo de substantivo simples, el sol, masculino, ok? Notem, essas palavras, os substantivos simples, elas podem formar ou não formar outros itens. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desses outros itens, dessas suas derivações que podem ou não ser possíveis, tá bem? Se eu penso numa palavra que nós criamos esse ano, numa palavra que nós estamos utilizando ultimamente na internet, na TV, onde for, e formos analisar, essa é uma palavra nova, essa palavra parte de uma outra palavra, essa palavra é a junção de mais de um termo, é assim que a gente vai entender como classificar o substantivo em questão, tá bem? No caso, se eu fosse analisar as palavras casa, ojo, camisa, niño, calle e sol, eu ia chegar e ia entender que são substantivos simples, tá bem? Simples. Ali no universo, eles estão sozinhos e eles podem assim vir a dar origem a outros substantivos, ok? Vamos lá. Substantivo composto. E aí a gente tem o composto, que é, como vocês sabem, formado por dois ou mais elementos, tudo bem? Olha lá. Parabrisas, paraguas, bienvenido, portafoto, sordo-mudo, ok? Para-brisa, paraguas, bienvenido, porta-foto, sordo-mudo, cada uma dessas palavras não representa dois itens. Não,
Cada uma dessas palavras representa um único elemento, mas esse nome foi dado a partir da junção de dois elementos. Por isso é visto como um substantivo composto. No português, nós vamos ter algumas regras para saber se é separado por um hífen ou não, ok? No espanhol são escritos juntos, ok? Juntos, sem hífen, ok? Olha lá, para-brisas. Para-brisas, eu tenho essa palavra para-brisa no português, que vocês sabem que é aquela parte ali frontal de vidro do carro, ok? Não é uma junção de dois itens, ok? É uma junção de dois termos, tá? Para-brisa, formando o nome de um único elemento, ok? Eu não consigo ir lá na frente do meu carro, pega só o para mim, ou pega só o brisa para mim. Não, existe a palavra para, existe a palavra brisa, mas essa junção desses dois termos dão nome a um item que existe, ok? Seja no mundo real ou seja na imaginação. Paráguas, paráguas. O que é paráguas? É o guarda-chuva, ok? Olha o nome, não é guarda-sol, é o guarda-chuva. Repare que eu falei guarda-chuva. Paráguas, parar a água, paráguas. Detalhe, há uma série de palavras, e aí eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, que são formadas pela junção de um verbo, tá bem? Ou no indicativo, ou no imperativo, uma ordem, mais um substantivo simples, tá bem? Que é o que a gente viu no slide anterior. Então, reparem, paráguas, eu tenho o verbo parar, ali conjugado, mais a palavra água, no plural, águas, paráguas. Então, algo que pare a água, dando nome ao que no português nós chamaríamos de guarda-chuva, ok? Sem grandes neuras. Depois, bienvenido. Bienvenido. Venido de vir, algo que foi vindo, que chegou. E bien está dando uma valoração. Então, algo que é bem-vindo, algo que é querido ali, ok? Então, a junção desses dois termos forma a palavra bienvenido, ok? Portafoto. Temos ali o substantivo simples, porta, ok? Não é puerta, ok? É porta, de portar algo, tá? Como porta-documentos, ok? Não é a porta que a gente abre, é o lugar que porta algum item. E a palavra foto, ok? De fotografia. Portar fotos, então, é um porta-retrato, ok? Onde a gente coloca a nossa foto lá. Hoje em dia quase não existe mais, né? Tudo online, tudo no digital. Sordomudo. Temos a palavra sordo, que pode indicar ali a perda de um sentido, ok? E a palavra mudo, que também indica a perda de um outro sentido, ok? E temos ali sordo-mudo para indicar uma pessoa que tenha deficiência naqueles sentidos, ok? Sordo-mudo, tudo bem? Então a junção de dois elementos, nesses casos, deu origem a um termo que representa um item só, tá bom? Por isso é um substantivo composto, certo? Estão entendendo? Esse é um vídeo super legal, como eu mencionei para vocês, tem relação com o português, e por ser um conteúdo complexo, um conteúdo super interessante, super rico, é daqueles conteúdos que eu gosto de dizer, de sempre pontuar, que você precisa favoritar, consultar sempre e assistir mais de uma vez, para que esses assuntos fiquem gravados na sua cabeça, tá bem? Tá bom, mas vamos lá, vamos saber um pouquinho mais de tipos de substantivo. Eu posso classificar além de classificar além, tá? Não é ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. Não, além de classificar em simples ou composto, eu posso classificá-lo como substantivo comum. O que é um substantivo comum? É algo que existe no mundo, uma grande variedade, ou que eu não preciso expressar algo particular, um detalhe particular, ok? O professor, ou el professor, la mujer, la ciudad, la montaña, el pan, la silla, el sofá, ok? Coisas que existem assim, a Deus dará no universo, ou que a gente não precisa expressar algo particular, tá bem?
algo que existe ali, então, muito, muito. Por isso que é comum. Qualquer pessoa pode ter uma folha, pode comprar um pão, assim por dizer, tá? Existem diversas mulheres no mundo, existem diversos professores no mundo, existem inúmeras montanhas, cidades também, milhares. Então isso é um substantivo ou substantivo comum, ok? Comum. Então existem dentro daquele item, dentro daquela classe, um número quase que infinito, ou um número muito grande daqueles elementos, e eu não preciso torná-lo particular, ok? Tudo bem? Isso é bem simples, né, da gente entender. Tenho o substantivo individual. Individual, o que é individual? Que expressa algo comum, como a gente acabou de ver, e que estejam na sua singularidade. Repare, o substantivo comum eu poderia dizer as ou las, ok? Poderia dizer ou los professores de espanhol, los professores de português, ok? Agora, quando eu falo substantivo individual, eu estou falando de um substantivo comum, mas na sua forma no singular. El professor, la canción, el pájaro, ok? Tudo bem? Então, estão conseguindo entender e analisar que uma palavra pode estar classificada em mais de um elemento. Isso é muito simples, isso acontece com uma frequência muito grande, ok? Bom, aí nós temos os substantivos concretos, ok? O que é um substantivo concreto? Lembra que eu disse para vocês que as coisas que nós damos nome às coisas são substantivos. E esses substantivos podem dar nome a coisas que existem no mundo real ou na nossa imaginação, por exemplo. Substantivos concretos são substantivos, coisas que existem ali, que eu consigo perceber com os meus sentidos, ok? Meu olhar, meu tato, meu olfato, todos esses sentidos eu consigo perceber esses elementos, tá bem? El coche, o carro, eu posso ver, eu posso tocar, tá bem? La cocina, tá? Aquele ambiente, eu posso ver, eu posso tocar, eu posso estar naquele lugar. La pelota, a bola, mesma coisa, eu posso ver, posso tocar, que é a bola. La flor, também, posso ver, posso tocar, tudo bem? Posso sentir o cheiro. Estou dando um exemplo de sentidos que eu posso explorar, mas assim, para generalizar, só para vocês entenderem. Um substantivo concreto é algo que existe, ok? Mesmo que seja o vento, eu não consigo ver o vento, mas eu consigo ver a força do vento movendo as folhas, consigo sentir o calafrio que ele pode me causar, ou a sensação de refrescância que pode me causar, tudo bem? Então, isso é um substantivo concreto, algo que existe, vale? Tudo bem? Se eu tenho substantivo concreto, eu tenho abstracto. O abstracto, o que é esse substantivo, esse substantivo? É algo que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos. Eu não consigo tocar, não consigo cheirar, não sei qual é o gosto, ok? Não consigo ver. São, então, sensações, sentimentos, conceitos, tudo bem? Mas ainda assim eles têm um nome, por isso são substantivos, ok? La felicidade, ok? A felicidade é algo que existe, ok? Não é algo que eu vejo, mas dá nome a algo que eu sinto, a uma ideia, a um conceito. La tristeza, tudo bem, eu posso chorar, eu posso ficar bravo, eu posso ficar indignado com alguma situação, mas a tristeza não bate, não no sentido real mesmo, não bate na minha porta, eu vou atender, oi tristeza, ou um amigo, me compra 100 gramas de tristeza, não, dá até para fazer um poema aí para vocês, aí fica uma ideia. Mas essas palavras, elas existem como conceito, sensação, sentimento. La tristeza, la belleza, tá bem? A beleza é um conceito. O que é belo para você pode não ser belo para mim, ok? El amor, tá bem? Você
conhece as pessoas, você tem uma sensação por essas pessoas e essa sensação leva um nome, mas não é algo que você possa ver, que você possa sentir. Você vê, você sente, você toca a pessoa, mas aquela coisa que você sente é abstrato, tá bom? Existe, mas é algo que você não consegue ver, não consegue tocar. Nenhum dos seus sentidos serve para você conseguir definir, entendeu? Onde começa, onde termina determinada sensação. Então isso é um abstracto, ok? Bom, nós falamos dos substantivos comunes, que eram aquilo que tinha várias quantidades, em diversas quantidades, e a gente não tinha nenhuma necessidade de particularizar. Agora nós falamos sobre o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? É algo que você está indicando, sim, que aquilo é singular. E por ser singular, ele é único. É tudo que dá nome às coisas que existem. E nesse caso, por ser algo próprio, algo particular, algo que define, nós precisamos colocar em letra maiúscula inicial, ok? Ciudades, letras minúsculas. La ciudad de São Paulo, ok? La ciudad de Madrid. Aí eu vou colocar com letra maiúscula, porque tá dando nome a algo que existe e que além de existir, eu estou particularizando, tá bem? A cidade de Madrid é uma só, não tem outra no mundo. A cidade de São Paulo também, ok? Não tem outra no mundo. Estou tornando singular. Nome próprio de pessoa, a gente até fala nome próprio. Nome de pessoa é um substantivo próprio, ok? Bruno. Existem outros Brunos, mas eu, dentro do grupo que eu convivo, que eu frequento, para mim, como referência, eu sou algo único. As pessoas são coisas únicas dentro daquele ambiente, ok? Você é um indivíduo, você precisa ser particularizado. Você não é igual às cadeiras, que tem várias ali no mundo e tanto faz. Ok? Então, por isso que eu utilizo o substantivo próprio. E aqui eu tenho exemplo. Luísa, Porto Alegre, Brasil, Espanha, tudo bem? Então, sempre, 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 sempre escritos em letra maiúscula, começando com a letra maiúscula, para você mostrar que aquilo é algo especial, que tem uma particularidade. E aí não importa se começa a frase ou se está lá no meio da frase. Não faz diferença isso para mim, tá bom? É algo que você está provando que tem determinada ou relativa particularidade, ok? Um pãozinho da padaria, ele não tem um nome. Ele é feito, ele tem uma existência ali muito limitada. Saiu do forno e você vai você vai comê-lo ali no seu lanche, no seu café, tá? Então, essas coisas que existem em quantidade e a gente não tem necessidade de particularizar, aí é comum. Se eu tenho necessidade de particularizar o nome de uma pessoa, de um rio, de um país, de um estado, de um bairro, ok? Aí eu particularizo, ok? Tudo bem? Substantivo coletivo. O que seria o coletivo? O coletivo ele vai nomear um grupo, tá bem? Eu tenho vários itens ali comuns, vários itens comuns, e aí para eu me referir a esses itens comuns, eu posso utilizar um substantivo que engloba todos aqueles elementos daquele grupo, ok? Por exemplo, no português eu falo molho, que é o conjunto de chaves, tá? Sei que é estranho. Eu falo dúzia, eu falo resma, tá? Existe uma infinidade de palavras que eu me refiro a um coletivo, tá bem? E aí eu trouxe para vocês. Canhaveral, canhaveral é um substantivo coletivo, então quer dizer que dá nome a vários elementos dentro de um grupo. E do que é aquele grupo? Canhaveral é um conjunto de cana, tá? Aquela planta que com ela vai ser extraído cana-de-açúcar, por exemplo. A cana que vai extrair o açúcar, tá? Canhaveral, então é o conjunto de cana. Arquipélago, arquipélago, o que é?
É o conjunto de ilhas, igual no português eu diria arquipélago, ok? Conjunto de ilhas. Uma ilha, se eu estou falando assim, uma ilha especificamente, perdão, uma ilha qualquer, eu utilizo, uma ilha, substantivo comum. Se eu for dar nome a uma ilha, eu utilizo o substantivo próprio, ok? Que eu estou particularizando aquela ilha. Agora, se eu for falar de um conjunto de ilhas, arquipélago, perdão, ok? Depois, rauria, ok? Atenção pelo som do rota, rauria, e pela tônica. Rauria é o que no português eu chamo de matilha. E aí, você sabe o que é matilha? Deixa aqui nos comentários se você lembrou, se você está lembrando aqui dos substantivos coletivos. Matilha ou jauría em espanhol é um conjunto de cães de caça, ok? Cães treinados, cães que têm aquela finalidade de sair ali em vários territórios, terrenos um pouco mais difíceis e vão auxiliar muitas vezes o homem a caçar algumas presas, tá bom? A gente vê isso muito em filme de gelo, que a gente tem aqueles cães super bonitos lá. O conjunto deles, tá? É jauría, ok? E flota? O que é flota? Flota é um conjunto de veículos, tá bem? Pode ser uma flota marítima, um conjunto de barcos. Pode ser uma flota terrestre, um conjunto de carros ou um conjunto de caminhões, tudo bem? Flota é um conjunto de veículos, tá bem? Então eu posso utilizar essas palavras, tá? Para se referir a muitos elementos que estão contidos nela, tá bem? Se eu falo flota, pode ser 10, pode ser 500 carros, ok? Jauría pode ser 5, pode ser 20, pode ser 300 cães de caça, tá bem? Então ele coletivo funciona então trazendo essa ideia de coletivo, vale? Olha lá, substantivo primitivo. Falei para vocês que essa aula era bem interessante, bem densa e daria para vocês lembrarem no português, tá bem? Então olha lá, substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? É dele, a partir dele, que podem surgir palavras derivadas, tá? Se tem o primitivo, vai ter ali o derivado que a gente vai ver logo à frente. Então, olha lá. Substantivo ou primitivo são palavras que não derivam das outras, ok? Não existe a forma reduzida. Ela, por si só, já é a versão reduzida da palavra. Talvez, muito provavelmente, quase que com certeza, dentro daquele grupo, é assim que ela surgiu, ou assim, ou ela é mais antiga daquele grupo ali, ok? Tudo bem? Pan, el pan. A partir da palavra pan, pode surgir inúmeras palavras, tá bem? Pode surgir palavras compostas, tá? Que é a junção de um termo. Pode surgir palavras derivadas ali que vão dar origem a outros substantivos que podem ser simples, tá bem? Tudo bem? Pan, posso formar, vamos pensar no português, pão. Eu posso formar, é um substantivo primitivo. Eu posso formar pão de queijo, pão de leite, ok? Posso formar padeiro, padaria, tudo bem? Todas que vão surgir a partir da palavra pão. Então, pão é primitivo, assim como pan, ok? Pan, panaderia, ok? Tudo bem? Calle, la calle, a rua. Posso também surgir, posso fazer outras palavras ali a partir de rua, ou não. Pode ter um elemento que eu consiga encontrar ele como um substantivo primitivo e nós não conhecermos ou nós ainda não termos desenvolvido uma palavra a partir daquele substantivo, tá bom? É difícil, mas é possível que isso aconteça, tudo bem? Carro, carroceria, a gente achou já uma palavra derivada de carro, tá? Colher, colherada, já achei uma palavra derivada de colher. Então é muito difícil não ter, mas por ser uma palavra primitiva, não quer dizer que não tenha ou que tenha uma outra palavra que parta dessa, tá bom? Pan, calle, rosa, humano, ok? Palavras
que eu encontrei a versão reduzida. Se eu digo para vocês, dentadura, dentadura é um substantivo primitivo? Não, porque ela partiu de outras palavras. Dentista é um substantivo primitivo? Não, surgiu da palavra dente, ok? Dente já é então reduzido. Não acho uma outra palavra que possa ter ali algum cerne, alguma coisa que me indique que eu estou falando desse item, do dente, de uma forma mais reduzida. Não tem. Então, dente é um substantivo primitivo. Tá bem? Se eu tenho primitivo, é óbvio que eu tenho el derivado. Derivado, então, palavras que vão vir a partir desse substantivo primitivo, ok? E aí eu tenho panadero, que veio da palavra pan, tudo bem? Pan, pão. Panadero, a pessoa que faz o pão. Reparem que esse já é derivado, veio da palavra pan. Depois eu tenho callejero. Callejero é algo relativo à rua, ok? Pode ser um comércio de rua, pode ser uma pessoa que vive na rua, tá? Então, callejero é algo proveniente, relativo à rua, tudo bem? Callejón, callejón, de novo a palavra calle, tudo bem? Callejón é um beco, tá bem? Um cruzamento, uma parte da rua que não vai dar em nada. Callejón, callejón. Então essas palavras partem da palavra calle, que é o primitivo. Rosal, rosal, relativo a rosa, ok? Rosa, a cor ou a flor, e rosal, a roseira, tá bem? Então partiu do primitivo para formar esse derivado. Esse derivado também dá nome a algo que existe no mundo, tá? Um elemento. Não é porque ele é derivado que não. Ele dá nome a algo que existe no mundo, assim como um primitivo dá. A gente tem que pensar que o padeiro não existiria se não existisse pão. Ele ia ter outro nome, tá? O beco em espanhol, callejón, ele não existiria se não existisse a palavra calle, que é rua, tá? Então o derivado só vai existir porque o primitivo existe. O derivado, ele é dependente da existência do primitivo. O primitivo não, ok? A rua existe mesmo que não tenha saída, ou que tenha saída, ou que tenha beco. O pãozinho existe mesmo que não tenha um padeiro, tá bom? Só para vocês descontraírem e tentarem entender esse raciocínio. Humanidade. Humanidade. Humanidade é um derivado da palavra humano. Humano. Só vai existir um ser humano, só vai existir a humanidade porque existe um ser humano, ok? Então, esse é um derivado, ok? Sustantivo contábil. O que é um substantivo contábil? Algo que eu consigo ali dizer, numerar no universo. Para ele ser contável, ele pode ainda assim ser próprio, pode ser comum, pode ser simples, pode ser composto, tá bem? Essa classificação do contável não é única, não é assim, olha, porque ele é isso, ele não pode ser os outros, tá bem? Vocês precisam diferenciar em dupla, ou é próprio, ou é comum, ou é simples, ou é composto, ou é primitivo, ou é derivado, ou é contável, ou é incontável, tá bem? Olha lá. Então, coisas que a gente pode contar no universo. Las flores. Eu não consigo contar todas as flores, mas se eu for na floricultura e pedir 10 flores, a pessoa vai conseguir me atender, vai conseguir pegar 10 flores. Livros. Eu não sei quantos livros existem no mundo, milhões, com toda certeza, mas eu consigo pedir um livro, 2 livros, 3 livros, consigo contar, tá? Tudo que no mundo eu consigo contar é substantivo contábil, tá bem? Olha lá, eu consigo contar as maçãs que eu quero? Consigo. Consigo contar o tanto de sabonete que eu vou colocar na compra mensal? Claro que consigo, ok? Então, são substantivos contábeis. Eu consigo ali tirar 1, tirar 2, adicionar 1, adicionar 2 elementos dentro daquele grupo, ok? Então, por isso, ele é contábil, vale? E aí eu tenho el incontável.
Nós, por si só, não contamos esse item. Esse item não pode ser contado. Eu posso contá-lo dentro de um recipiente ou dentro de uma outra forma de pegar, de dividir aquele item, tá? Mas açúcar, eu não consigo. Me dá um açúcar aí. Não, eu posso pedir 1 quilo, um paquete, entre outras formas, tá bem? 250 gramas, isso eu consigo pedir do açúcar. Mas reparem que aí eu estou falando do peso, estou falando da quantidade, estou falando do recipiente. Mas ele açúcar, não consigo, ok? La sal. Detalhe, sal é feminino no espanhol. La sal, mesma coisa. Mas se eu pedir grão, tudo bem, você está pedindo grãozinho. O grão é um elemento que pode ser contado. Mas o açúcar em si, não. O sal em si, não. La harina, el aire. Me vê 1 quilo aí de ar, ou 1 litro de ar. Não consigo. Não consigo contabilizar assim. Ele é incontável. De novo, eu posso contar o elemento que vai contê-lo, tá bem? O recipiente, posso contar o peso, mas esse item eu não conto. Diferente de um livro, que eu conto. Diferente de uma maçã, que eu conto, tá bem? Tudo bem? Certo. Vamos seguindo. Eu tenho substantivo partitivo. Vocês sabiam que tinham tantos tipos de particípio assim? Tiveram uma aula tão completa falando desses tipos de substantivo? Acho que não. Substantivo partitivo. E aí a gente fala da divisão, tá? Da divisão, seja por uma, por duas, por três partes, tá bem? Então, la mitad, 1/3, 1/4 é um substantivo, dá nome a algo que existe no mundo. Mesmo que seja um conceito de divisão, tá bem? Dá nome a algo que existe, algo que vai representar um fracionamento de um item, tá bem? Eu posso, por exemplo, pedir la mitad del almuerzo ou 1/3 de harina, ok? Isso eu consigo mostrar. Então, a partitivo vem de parte, de você conseguir dividir em partes e retirar uma ou mais dessas partes, tá bem? Por isso, partitivo. Além disso, eu tenho o substantivo múltiplo. De certa forma, eu consegui falar das suas divisões para pegar ou tirar algo que está contido ou não. Agora eu falo da sua multiplicação, para somar, para multiplicar, para fazer vezes aquele elemento, tá? Duplo ou doble, triple ou triplo, quadruple, tá bem? Então, estou multiplicando aquele determinado elemento, certo? Estão entendendo? Estão gostando? Olha, falar de substantivo é um assunto extremamente denso, extremamente complexo e tem muitas coisinhas, e eu indico para vocês que eu tô aqui na metade da nossa aula. Para que fique fluido, para que vocês consigam digerir, para que vocês consigam até mesmo estudar e saber onde que está uma parte que eu falei e outra que eu preciso falar, eu vou fazer essa pausa aqui e a gente continua depois num outro vídeo, tá bem? Señores, espero que os tengan gustado saber de los sustantivos. Espero que si tengáis dudas que puedan ver de nuevo este contenido. Y es eso, señores. Muchísimas gracias. Vale y adiós.